Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Univale FM 94,9. Eu sou Gustavo Vasconcelos e começa agora mais um Mix Cultural. Boa noite, galera. Eu sou Daiane de Souza e acompanho vocês por aqui todas as quintas-feiras. Uma ótima noite para você que está sintonizado na Univale FM. Eu sou Bruno Golembiewski e é possível nos ouvir também pelo site univale.br/rádio ou no portal radios.com. O Mix Música dessa semana te apresenta o cantor Negro Léo. No Momento Mix, conversamos com a atriz Mariane Faia, do espetáculo A Rainha do Rádio. O quadro Cinemateca comenta a estreia nacional do filme Mundo Cão. E a entrevista dessa semana é com Flávio Roberto, da TAC Filmes, produtora audiovisual aqui de Itajaí, que estreou recentemente o documentário Nos Baixos do Maranhão. Momento Mix. Escrito há 40 anos, o espetáculo teatral A Rainha do Rádio desembarca amanhã no Teatro Municipal de Itajaí. Em sessão única, às 8h30 da noite, a peça é um monólogo e é ambientado durante a ditadura militar brasileira. Nós conversamos com a atriz e idealizadora do projeto, Mariane Faia, e ela contou pra gente como é atuar nesse tipo de peça. Um monólogo, ele sempre é um desafio para ator, na verdade. Você está ali sozinho no palco e passando uma mensagem, se comunicando, e você não tem um suporte, você não tem um colega do seu lado, então não pode ter branco, não existe uma bengala do seu lado que você possa se apoiar. Tem que ter muito ensaio, tem que ter muita ousadia em estar fazendo, né? Ainda mais se tratando desse tema. Mari interpreta a radialista Adelaide Fontana. Demitida após 25 anos de seu programa de poesias com baixa audiência, Adelaide resolve invadir o estúdio da Rádio Esperança para fazer um programa especial. A radialista aproveita e solta o verbo. Ela fala o que vem à cabeça, as alegrias e os desgostos da vida, provoca os poderosos da cidade e conta os podres e a hipocrisia que a cerca. Bem, a atriz Mariane Faia conta pra gente um pouquinho mais do que podemos esperar da peça A Rainha do Rádio. Vamos ouvir. O que mais me encanta é a personagem, porque ela não fala só disso, ela fala de todas as mazelas da vida dela, ela fala por que tá ali 25 anos dentro de uma rádio, por que ela não foi embora, né? Fala de uma sociedade, fala das diversas questões. O espectador, as pessoas que foram lá, a gente com certeza vão se encantar, vão gostar desse universo que a Adelaide tem da sua trajetória, da sua vida e desse momento único que é o último programa que ela está fazendo. Então convido a todos de vocês de Itajaí, nós esperamos por vocês com muito carinho, tá? E até lá, um beijo enorme. Obrigada, Mari, pela sua participação. Então é isso, pessoal. Fica aqui nossa dica. Amanhã, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal de Itajaí. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Mix Música. O Mix Música de hoje te convida a conhecer o cantor, compositor e violonista brasileiro Leonardo Campelo Gonçalves, de 32 anos, o Negro Léo. Negro Léo nasceu em Pindaré Mirim, no estado do Mato Grosso, mas desde menino mora no Rio de Janeiro. Aos 15 anos, Negro Léo comprou seu primeiro violão e começou a rascunhar as primeiras composições. Com 5 álbuns lançados e todos com referências vanguardistas, Negro Léo procura abordar em suas canções temas que remetem à desigualdade social. Bem, isso não é novidade. Afinal, Negro Léo é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio. Leonardo é casado com a cineasta e cantora Ava Rocha, filha do saudoso Glauber Rocha. Foi Negro Léo que compôs a música Você Não Vai Passar, que consagrou a Ava como vencedora da categoria Novo Hit do Prêmio Multishow realizado no ano passado. Esse foi o Mix Música dessa semana. Vamos ouvir juntos a música Ninhos Heroes do Negro Léo. As velocidades rápidas estão cheias de nexos policiais e imagens brutas do tempo do glifosato e do Bedodil. Até roleta demais para o computador. Chic Trans Glória Mundi.
A Grécia falhou com os desajustados. O presidente falhou com os desajustados. O governador falhou com os desajustados. O prefeito falhou com os desajustados. A religião falhou com os desajustados. A filantropia falhou com os desajustados. Menores desajustados. No lugar onde as pessoas estão bestas, com a temível confiança que as máquinas depositam em si mesmas e vão morrendo. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse parte nesse mercado de expectativas. Como se Deus não tomasse. Cinemateca. A Cinemateca de hoje é sobre o longa brasileiro Mundo Cão, que marca a volta do diretor Marcos Jorge, aquele que produziu o premiado filme Estômago. O suspense Mundo Cão é cheio de contradições sociais e promete causar diversas reflexões no público. O longa gira em torno do personagem Santana, que trabalha no Departamento de Combate às Zoonoses de São Paulo, recolhendo cachorros abandonados. Em uma dessas rondas, ele captura um Rottweiler cujo dono é Nenê, um ex-policial que só aparece para recuperar o cão dias depois, quando já é tarde demais. Por um mal-entendido, o homem se revolta com Santana pelo ocorrido e trama uma vingança na qual todo o filme é baseado. A história se passa em 2007, antes da Lei Feliciano, de autoria do deputado estadual Feliciano Filho, que proíbe a matança indiscriminada de cães e gatos nos canis municipais do estado de São Paulo. A lei revolucionou a proteção animal e já foi subscrita em 17 estados do Brasil. Na última segunda-feira, dia 7 de março, o deputado Feliciano assistiu à pré-estreia, convidado pela produtora do longa. O deputado disse que lembrou da luta para sancionar a lei e se rendeu às lágrimas. No elenco estão nomes consagrados do cinema nacional, como Adriana Esteves, Antônio Ravan, Lázaro Ramos, Milen Cortaz, Paulinho Serra, Tainá Duarte e Vini Carvalho. Bom, já sabemos que esse filme promete, né? Mundo Cão estreia hoje nas salas de cinema por todo o país. Procure a sala mais próxima de você para prestigiar mais uma obra brasileira e valorize o cinema nacional. Agenda Mix. A Casa da Cultura Didi Brandão recebe amanhã o espetáculo Insólito, do grupo NAFT de Florianópolis. A peça é uma comédia sobre relações conjugais e fala de forma cômica sobre a realidade cotidiana. A apresentação faz parte do projeto da Rede Sesc de Teatro e a classificação indicativa é 10 anos. Segue até amanhã a Mostra de Cinema Akira Kurosawa, na FURB, em Blumenau. A mostra é uma produção do Sesc e durante toda essa semana exibiu algumas obras de Kurosawa, que é um dos mais influentes cineastas da história. Amanhã, sexta-feira, é a vez de Os Sete Samurais, filme de 1954 que será exibido em 2 sessões gratuitas, às 12h30 e às 7 horas da noite, na Sala de Cinema e Vídeo da Biblioteca da FURB. E neste fim de semana tem a programação infantil no Teatro Municipal Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Sábado e domingo, às 4h30 da tarde, tem o espetáculo infantil Quem Atirou o Pau no Gato, do grupo Ler e Viver. A peça conta a história de Dona Chica, uma jovem senhora que busca descobrir quem foi que atirou o pau no gato. A classificação é livre e os ingressos custam a partir de R$10. Quem curtiu assistir Malévola nas telonas tem agora a oportunidade de conferir o espetáculo no Teatro Municipal de Itajaí. Neste sábado, a partir das 7 horas da noite, a Escola de Atores Arte em Cena apresenta a peça baseada na história da Bela Adormecida. A classificação indicativa é livre e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Segue até o final do mês, em Navegantes, a exposição Reminiscências do Paraíso, do artista plástico Rafael Santos, mais conhecido como Raziel. A mostra acontece na Galeria de Artes do Centro Integrado de Cultura de Navegantes. Então essa foi a agenda cultural de hoje. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa entrevista. Mix Cultural. O Mix Cultural está de volta para o segundo bloco.
O convidado do Mix de hoje é Flávio Roberto, da TAC Filmes. Ele veio falar sobre uma das últimas produções da TAC nos Baixos do Maranhão, documentário com direção de Diego Lara e do próprio Flávio, que tem como intenção fazer um resgate histórico e cultural das tradições trazidas pelos açorianos ao estado do Maranhão, mostrando as semelhanças e diferenças entre esses dois locais hoje em dia. Além de exibições no arquipélago português, a TAC também exibiu o documentário no último dia 26 de fevereiro, em Balneário Camboriú, dentro do workshop BC Filme, Balneário Camboriú Film Commission. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, pessoal da Rádio Univale. Então, Flávio, conta pra gente mais sobre o que fala o filme Nos Baixos do Maranhão. Então, Nos Baixos do Maranhão é um documentário com cerca de 42 minutos que conta um pouco uma história que estava esquecida tanto pelos portugueses quanto pelos brasileiros, que foi a chegada dos açorianos no estado do Maranhão, que foi bem antiga, bem mais antiga que a história catarinense, né? Foi cerca de 100 anos antes de chegar a Santa Catarina, eles chegaram no Maranhão. Foi o primeiro destino de um açoriano no mundo, né? Primeiro barco que saiu dos Açores para colonizar algum lugar foi para o Maranhão, e essa história estava perdida tanto nos Açores quanto no Maranhão. Então a gente fez um resgate dessa história. E como surgiu a ideia de trazer esse tema da colonização açoriana para o Maranhão? Vocês já conheciam essa história ou foram pesquisar e conhecer depois? Então, ela surgiu meio que por acaso, na verdade, que assim, em 2009 a gente fez uma série sobre Santa Catarina, né, para uma TV local aqui, para uma TV estadual, no caso, a RBS, sobre os Açores, sobre a colonização açoriana em Santa Catarina, mas a gente foi para os Açores para mostrar como que era naquele momento lá e comparar as tradições, como que é aqui, como que é lá, enfim. A gente voltou em 2013 para os Açores para fazer o lançamento desse projeto também. Passou por 4 ilhas do arquipélago lá, que tem 9 ilhas. E nessa última visita, em 2013, a gente descobriu essa história, né? O próprio governo dos Açores nos convidou para contar essa história também. Então eles financiaram esse novo filme que a gente fez agora em 2015, chamado Nos Baixos do Maranhão, que a gente conseguiu, então, com o apoio, né, do próprio governo dos Açores, realizar esse resgate aí, e conseguimos voltar para lá agora em dezembro do último ano para fazer o lançamento também desse documentário. Então é uma longa jornada aí de um namoro grande entre a gente e os Açores, essa história que é bem complexa, interessante de se entender, e a gente conseguiu então penetrar um pouquinho nas raízes tanto de Santa Catarina quanto do Maranhão. Foi bem interessante pra gente porque são coisas muito diferentes. Flávio, que legal tu contar isso da viagem aos Açores, mas eu quero saber da viagem ao Maranhão. Como é que foi conhecer o Maranhão? O que tu pode contar das cidades que tu visitou, das pessoas que tu conheceu? Pra gente foi um choque bem grande, né? Porque a gente também não conhecia o Maranhão, a gente tinha feito uma pesquisa muito grande com historiadores e universidades, enfim. Mas a gente nunca tinha estado no Maranhão pra realmente perceber aquilo que a gente ia contar. Então pra gente foi uma experiência muito interessante que deixou, acho que o documentário até um pouco mais rico, porque foi uma descoberta realmente dessa cultura, assim. Como é muito antiga, ela se miscigenou com várias outras culturas que existem no Maranhão, né? Então, é um turbilhão de culturas, é um mosaico cultural que a gente chama, que tem um pouquinho dos Açores, tem um pouquinho das características ali da festa do Divino, que é muito importante lá para eles. Então, a gente chega lá e, em loco, ter que fazer essa exploração foi uma coisa bem interessante que deixou o documentário até um pouco mais rico. E deixa eu te pedir uma coisa, Flávio. Se assemelha, a região do Maranhão se assemelha em algum ponto com a nossa aqui, já que ambas são colonizadas em partes pelos açorianos? Ou tem uma diferença muito brusca? Não, assim? A diferença é gritante, assim. Sério? É totalmente gritante, né? Lá eles têm uma influência afro muito mais forte, né? Aqui a gente tem indígena, como eles também têm, só que lá é algo muito mais perceptível, né? Tanto nas formas que eles comemoram a festa do Divino, por exemplo, que acho que é o maior estandarte da cultura açoriana pelo mundo, é a festa do Divino, que aqui em Santa Catarina existe de uma forma muito mais pomposa. Lá é muito mais popular, é muito mais de rua, tem alguns rituais que a gente não entende como que eles misturam tantas coisas. É um sincretismo religioso, é o religioso com o profano ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eles estão pagando uma promessa, eles estão enchendo a cara de cachaça. É uma cultura muito diferente da nossa aqui, sabe? Então, por isso em si a experiência foi bem interessante, bem rica. E aproveitando para falar no ponto de vista mais técnico, como que foi esse processo de captação das imagens, das gravações das entrevistas para a montagem do documentário?
Então, a gente trabalhou com uma equipe bem reduzida, né? Porque esse foi um documentário que a gente fez realmente no máximo 5 pessoas, né? Acho que isso é uma coisa legal também. E a gente contou com uma produtora lá do próprio Maranhão, que fez toda a pesquisa, as pré-entrevistas. E eu e o Diego fomos daqui para fazer essa imersão realmente nesse mundo que a gente até então tinha pesquisado, mas não conhecia. Então, as entrevistas e tudo que aconteceu lá, teve uma pré-pesquisa, claro, mas muita coisa aconteceu na hora lá. A gente acompanhou muitas tradições acontecendo na hora e acompanhando aquilo acontecendo, e o documentário traz bastante disso, esse olhar mais observativo realmente de como que aquilo foi se construindo, né? Como que eles trabalham esse tipo de manifestação religiosa, cultural, enfim, tradicional. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente fez 2 viagens lá de 10 dias, cerca de cada uma, assim, então cerca de 20 e poucos dias para poder fazer essa captação geral. Legal. Flávio, a pré-estreia aconteceu agora no último dia 26 de fevereiro, ali em Balneário, no Teatro Bonito, você até estava lá, foi bem legal. E no primeiro momento, o que tu achou da reação do público? Um outro palestrante comentou que era um pessoal que conhece da cena audiovisual, o pessoal que trabalha com isso. Então era um público, digamos, elevado, que conhece o que estava fazendo. Assim, o que tu achou da reação do público? Não, foi uma experiência bem interessante. A gente tinha tido essa experiência nos Açores, né, que pra gente foi mais importante ainda, porque a gente apresentou a cultura açoriana para os açorianos vistos de uma forma completamente diferente. Então, para eles foi um choque também, e a gente conseguiu sentir essa diferença e foi bem legal para eles entrarem em contato com esse tipo de manifestação que partiu deles, mas é totalmente diferente. E aqui foi bem interessante também, apesar de ser um público mais, como você falou, relacionado ao audiovisual, porque era num fórum audiovisual, tinha bastante gente que veio de fora só para ver o documentário também. Então a resposta do público foi bem interessante, foi bem da maneira que a gente esperava certas coisas, assim, certas reações com relação à história e a maneira que ela é contada. Então acho que foi uma experiência muito boa. Foi uma pré-estreia, agora a gente já está aí pesquisando para fazer a estreia também em Itajaí, né, porque a gente também contou com o apoio da Prefeitura Municipal para fazer a viagem de lançamento para os Açores, né? Então a gente também tem essa contrapartida, então o lançamento oficial vai ser em Itajaí. Não sabemos ainda quando nem como, mas vai acontecer. Legal. Flávio, você falou que o documentário ele teve, digamos assim, incentivo do governo lá dos Açores, e também comentou que vocês foram apresentar lá para eles, se eu não me engano, em dezembro. É isso? Isso, do ano passado. Uhum. Isso. E como foi a reação? O que eles acharam? Você mesmo falou que foi uma... Isso. É uma reação... diferente, né? Foi muito diferente, porque... Imagina só, você apresentar para eles... Eles são acostumados com a cultura deles daquela forma que ela é e foi se mutando ao longo dos anos, mas não perdeu muita essência. Quando a gente mostra o Maranhão, por exemplo, a festa do Divino sendo realizada dentro de um terreiro, para eles é um choque muito grande, é uma forma muito diferente de se enxergar a própria cultura deles num outro país distante, que já recebeu uma mistura muito grande de culturas em cima. Então, assim, eles conseguem identificar muitas coisinhas que a gente próprio não conseguiu identificar. Essas bandeirinhas se usavam antigamente na ilha tal, esse mastro que eles carregam aqui se fazia também aqui na ilha tal. Então, assim, algumas coisas que eles trouxeram pra gente de detalhes, de coisas que a gente talvez não tivesse nem percebido, porque a gente não tem esse conhecimento que eles têm. Então foi bem interessante para ter esse feedback de que a história realmente é muito interessante, e essa mudança ao longo dos anos que ela vai ocorrendo e absorvendo, né, novas culturas e manifestações, eles conseguiram enxergar muitas coisas açorianas, muitas coisas que realmente batem com as tradições. Então foi um momento bem bacana pra gente, assim, foi especial fazer esse lançamento lá, né? E foi uma resposta muito positiva. E outro aspecto interessante também do documentário Nos Baixos do Maranhão é que a trilha sonora é da banda Tarrafa Elétrica, aqui da região de Itajaí, e eles têm como característica também mostrar e cantar a cultura aqui da região, né? Por que a escolha dos Tarrafas pra trilha? Então, a gente também já tem um namoro muito grande com o Tarrafa Elétrica, né? Desde o primeiro documentário, que foi o 10 Ilhas e um Mundo, que a gente fez lá nos Açores, a trilha sonora já foi do Tarrafa Elétrica, né? Eles têm muito desse que é açoriano, e eles também têm muito do Maranhão, né? Tanto na forma de batida que eles levam. Eles têm músicas que são inspiradas no Bumba Meu Boi, do Maranhão, né? Não no Boi de Mamão daqui, que é totalmente diferente.
Então, assim, eles também trazem essa mistura aí açoriana, catarinense e do Maranhão. Então, acho que eles casaram perfeitamente, enriqueceram muito o trabalho também com a trilha sonora, que já eram músicas deles, a gente pegou só a parte musical, sem as letras, e casou perfeitamente, assim, é um namoro antigo também, que já tá virando quase um casamento. Muito bem. Flávio, pensando assim, todo o processo de produção desse filme deve ter trazido descobertas incríveis pra ti. Eu queria que tu contasse, assim, alguma coisa que tenha te deixado mesmo impressionado e que tu só descobriu através da produção desse documentário, assim, em relação à cultura maranhense, com essa influência açoriana, enfim. Eu não conhecia muito a cultura do Maranhão, então pra mim tudo foi muito, muito legal, assim, de descobrir. Mas o que eu acho que chama mais atenção, e até no próprio documentário chama muita atenção e ganha uma boa parte do documentário, é a Festa do Divino de Alcântara, que é uma cidade histórica do Maranhão. É uma cidade bem pobre, uma cidade que ela é tombada pelo patrimônio, então tudo lá não pode nem mexer, as casinhas são bem antigas mesmo, e tudo assim é bem preservado. E a cidade toda para por 12 dias. 12 dias em que um cara, que é o festeiro, paga comida e bebida para a cidade inteira. Então imagina a loucura disso, imagina todos os dias tem procissões, rituais muito fortes, roupas muito pomposas, né, que num calor de 40 graus não combinam, mas eles fazem procissões durante 4, 5 horas pela cidade, por ladeiras e tudo mais. Existe um mastro que eles carregam, que acho que é a coisa mais impressionante, assim, um mastro de 2 toneladas com um monte de criança em cima, que, sei lá, 100 homens carregam pela cidade inteira, e a cada parada que eles fazem nas casas dos festeiros, que eles chamam, eles vão tomando licor, que eles chamam, cachaça, depois eles chegam no centro da cidade e tem que erguer esse mastro em praça pública, o pessoal já bem alterado. Então é uma experiência, assim, muito, muito diferente, muito interessante, assim, de se aprender com aquela cultura diferente e entender a importância daquilo para eles, assim, é um negócio muito, muito fundamental. Flávio, a TAC não faz somente documentários, né? Foi ano passado, vocês produziram um filme de terror. Exatamente. Teve direção, então, do Diego. O nome dele é Três Dentes de Ouro. É um curta de 14 minutos. 17 minutos. Conta pra gente como é produzir uma produção, enfim, de terror, que é algo diferente de um documentário. É bem diferente, né? É um workflow todo de produção que é bem diferente. E esse é um curta de terror ambientado nos anos 60. Então, pra gente foi um processo bem legal de direção de arte, de achar um lugar bem específico. A gente foi pro interior de Itajaí, achou uma chácara que mantém algumas características bem anos 60. Trabalhamos algumas coisas de arte em cima disso, figurino. E é um documentário. É um curta de ficção de um terror psicológico, assim, bem interessante, que está ganhando uma vida muito interessante pelo mundo. O primeiro festival que a gente participou já no fim do ano passado, a gente ganhou em Oklahoma, nos Estados Unidos, melhor diretor e melhor filme pela escolha do júri. Então ele já participou aí em Uruguai, México. Está indo para Portugal agora, no festival mais importante de Portugal, que não é um festival de terror, é um festival de curtas gerais, assim. Tem vários festivais que são de nicho, são de terror, de suspense, que são bem interessantes também. A gente está participando de todos e o filme está tendo uma longa vida aí em festivais, que pra gente era o objetivo primordial, assim. Esse também é um curta produzido com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Itajaí. Agora em 2015 a gente rodou ele. E é uma experiência bacana, porque a gente está pensando já no nosso primeiro longa-metragem, já tem 2 roteiros que a gente está trabalhando, desenvolvendo o projeto e captação de recursos. Então foi uma escola bem bacana, até porque a gente produziu basicamente com produtores da região, pouca gente de fora, e é bom também a gente ter esse feedback de que existe produtores aqui na região que conseguem entregar um material de qualidade, ficção, que é algo muito complexo, algo que custa caro, é algo que leva uma dedicação muito grande. Então, fazer ficção não é fácil e a gente conseguiu fazer de uma forma bem bacana com profissionais da região. Acho que isso é o mais importante. Ô Flávio, aproveitando, tu poderia falar pra gente então um pouco mais sobre esses projetos novos, futuros da TAC? Então, a gente está nesse momento rodando o Brasil, né? Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, a minha equipe permaneceu na estrada aí por mais um mês e meio. A gente está rodando uma série chamada A Cara do Futuro, que são 3 episódios documentais de 26 minutos sobre o futuro do Brasil.
cases de tecnologia e inovação que estão mudando a cara que o Brasil está tendo nesse momento e projetando o futuro para daqui a 40, 50 anos. Então é uma série muito importante que vai ao ar no SBT Santa Catarina a partir do segundo semestre. Então acho que é um dos carros-chefes da ATAC para esse ano, até porque a gente ganhou um edital nacional para fazer esse material. Acho que vai dar o que falar, porque vai ser um case bem interessante de sucesso aí. Acho que esse é o principal projeto para 2016, mas tem outros também, de ficção principalmente, que a gente está trabalhando. Flávio, deixa eu te perguntar e você me corrige se eu estiver errada. Pode perguntar. Você e o Diego são formados em jornalismo. Exato. Isso ajudou em algum momento a ter um olhar talvez mais crítico em relação a um tema, a um assunto? Isso enriquece vocês como produtores audiovisuais em algum ponto? Diferencia dos outros? Não, o que com tu certeza. Acha disso? Assim, quando a gente começou a ATAC, a gente tinha recém se formado em jornalismo aqui na Univale. Então foi muito recente e a gente já começou fazendo documentário, né? Então tem tudo a ver com o jornalismo, de descobrir, de contar histórias. A gente gosta de contar histórias, né? A gente sabe que o jornalismo conta de uma maneira, a gente trouxe um pouco dessa maneira e buscou outras maneiras também de incrementar esse pacote, né, digamos assim. Mas com certeza a visão jornalística para um documentário principalmente é muito importante, né, de pluralidade, às vezes de pensamento. Apesar que o documentário não precisa ter essa isenção que o jornalismo precisa, né? Pelo contrário, quanto mais focado num determinado recorte da história, melhor para o documentário. Mas isso trouxe pra gente, claro, uma bagagem diferenciada para começar a produzir documentário, né? E isso foi melhorando ao longo do tempo. Flávio, quando tu falavas do Três Dentes de Ouro, tu disse que foi possível fazer um bom trabalho de ficção com produtores da região. Então eu queria puxar isso para a cena audiovisual aqui da nossa região e também do estado. Como tu tá na ATAC aí já são 10 anos, não é? São 10 anos de empresa. Uhum. Muito bem. Como é que tu vê o cenário audiovisual e o investimento no audiovisual aqui na nossa região? Tu acha que tem evoluído? Tem evoluído bastante, né? A gente ainda é muito incipiente com relação a profissionais, né? A gente tem visto novos e bons profissionais surgindo para o mercado agora. Então tá recém começando, né? A gente tem uma resposta legal do mercado local. Até então a gente tinha que buscar muita gente de fora para trabalhar em produções maiores. E, por exemplo, essa Cara do Futuro que a gente está rodando no Brasil, são 5 pessoas na equipe, são 5 pessoas de Itajaí. O diretor de fotografia e o assistente de fotografia fazem audiovisual na Univale. E já estão rodando uma série grande para um canal grande. Então, assim, a gente depositou confiança neles porque sabe que é um bom trabalho, sabe? Já tem um background legal. E isso está começando agora. Também então, esse surgimento do curso é interessante, né? É mesmo muito que seja interessante. Um curso recente. É um curso que está começando a abrir portas para um mercado regional, para novos produtores, para novas pessoas, pensando também em projetos, né? Porque não é só você ser um profissional e trabalhar numa equipe, você tem que também criar projetos, desenvolver ideias para você poder também ter investimento de outros lugares para a cidade. A gente está trazendo muito investimento de fora para a cidade para poder fazer produções maiores e daí sim colocar esses profissionais que estão saindo para uma produção grande aí para o mercado. Então acho que uma coisa está levando a outra e acho que a gente está conseguindo aí trazer bastante gente boa, nova para o mercado. Acho que isso é o mais importante de tudo, assim. Muito bem, Flávio. Então, a gente queria agradecer a tua presença aqui, falando sobre ATAC, sobre os teus projetos e também sobre o Nos Baixos do Maranhão, né? E é isso aí, a gente agradece a tua participação. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição de vocês. E quem quiser saber um pouquinho mais da TAC, tac.arte.br. TAC é T-A-C. Ou também procura no Facebook aí, ou fala com a gente, beleza? Legal, obrigada, Flávio. O Mix Cultural chegou ao fim. Nosso encontro é toda quinta-feira às 8 horas da noite aqui na Univale FM. Siga a nossa fanpage Programa Mix Cultural e saiba tudo o que rola no Mix no nosso blog arteculturaunivale.wordpress.com. Agradecemos sua companhia e deixamos aqui o convite para acompanhar também nosso Twitter, @CulturaUnivale, e também a fanpage do setor de Arte Cultura Univale no Facebook. Espero que tenham gostado e se tiver alguma sugestão ou dica, entre em contato com a gente através do e-mail artecultura@univale.br ou pelo telefone 47 3341 7580. Boa noite, pessoal, e um ótimo fim de semana.